Continuo avançando nas memórias e aventuras do Conan Doyle, na sua autobiografia. Eu cheguei aqui no capítulo que ele vai começar a falar mais detidamente sobre o Sherlock Holmes, né? Que ele já mencionou um pouquinho aqui, quando ele começa a falar das suas experiências literárias, né? Ele já havia se formado, ele chegou a alugar uns cômodos ali na cidade, né, em Londres, mas ele não tinha clientes, né, não apareceu quase ninguém para se consultar com ele, porque ele era médico recém-formado, ainda não tinha clientela, ainda não tinha nome, essa coisa toda. Ele passava boa parte do tempo então escrevendo, né? Ele já havia escrito alguma coisa antes disso. E não eram histórias do Sherlock Holmes. O Conan Doyle escreveu outras coisas, né? Contos de aventura, romances históricos e tudo. E aí ele já esteve falando sobre parte da obra dele, inclusive o fato dele achar que se o Sherlock Holmes não tivesse sido um sucesso tão grande, né, as pessoas não ficassem querendo tantas e tantas histórias dele, ele, Conan Doyle, provavelmente seria considerado um escritor mais sério, né? E isso é uma coisa que eu acho muito discutível. Hoje a gente fala do Conan Doyle por causa da sua criação, né, do seu grande detetive, mas deixa quieto, deixa quieto. De qualquer forma eu discordo. E aí agora vai entrar num capítulo que ele vai falar realmente sobre, né, o trabalho dele, né, do Sherlock Holmes. Que é o capítulo Curiosidades sobre Sherlock Holmes. Que eu vou entrar agora. Tá gostoso. Tem algumas coisas, como sempre, muito engraçadas, né? O episódio que o Conan Doyle conta depois que ele se formou, que ele já estava clinicando, né? Já era médico formado, mas que aí o imposto de renda o convocou, né? Para ele fazer a sua declaração. E aí ele respondeu que ele não tinha nada a declarar, que não tinha renda suficiente para isso. E os fiscais não concordaram, né? Acharam que ele foi petulante. Ele foi convocado a se apresentar, né? Junto às autoridades do imposto de renda britânico. E aí ele levou o livro caixa dele, né, para mostrar que ele realmente não tinha condições, não estava ganhando para isso, para pagar imposto. Estava isento, né? E que realmente aí ele conta que os especialistas tentaram tirar alguma coisa do livro caixa dele e não conseguiram, não tinha o que tirar, né? Embora eles estivessem com toda aquela gana para fazer ele pagar imposto de renda. Ou seja, tanto lá quanto aqui, gente. Esse negócio de dizer que é só no Brasil é porque a gente não conhece os outros países. E também estou dando continuidade à leitura de Norte contra Sul, do Júlio Verne. Cheguei na página 122, vou entrar na 123, no capítulo 15, nessa edição aqui. E tá assim de roer as unhas agora, né? O texto é muito fluido, o texto da autobiografia do Conan Doyle também é, mas não é literatura, né? Não é um texto de ficção. Então, o fato disso aqui ser realmente um romance de aventura, ser escrito por alguém que era praticamente especialista nisso, né? Que é o Júlio Verne, chegou mesmo naquela parte da história que tá bem empolgante, que a gente fica roendo as unhas porque os nossos personagens favoritos estão em perigo, né? Terminei esse capítulo 14 aqui, é muito provável que eu ainda pegue o capítulo 15 para ver o que aconteceu com esse rapaz, que é o filho mais velho do Burbank, que é o herói do livro, né? O James Burbank, que é um abolicionista que vive numa região que está tomada pelos sulistas, né, nos Estados Unidos, nesse período da Guerra de Secessão, em 1862. E aí o filho dele mais velho, ele se alistou junto aos nortistas, né, pela causa nortista, embora ele viva em região tomada pelo pensamento sulista, né, pelos escravocratas, pelos que querem manter, né, o status quo da escravatura e tudo. Então o rapaz já está sendo muito mal visto, né? Porque, como sempre, tem sempre aqueles vilões dentro dessas histórias que são inimigos do pai dele e estão procurando uma maneira de prejudicar o pai dele ou de se vingar do pai dele através do filho, né? Que é esse rapaz idealista que faz parte agora das forças do exército nortista. E aí tem um trecho aqui das intrigas e tudo, dos perigos que o rapaz está passando
E aí a gente já tá, né? Como bom leitor de um bom livro de aventura, você já fica com o coração assim aflito, né? Roendo as unhas, porque os personagens são simpáticos, então você se envolve com a história e torce por eles. Que também é uma característica da boa história de aventura. Não só está sempre acontecendo alguma coisa, já que é um romance de aventura, como que você tenha personagens entre, né, os protagonistas suficientemente simpáticos para você realmente se envolver com a história e torcer por eles. Eu já falei que essas duas características no romance de aventuras são básicas, né? E o Júlio Verne geralmente as obedece. E é só. Talvez eu tente pegar o Fantastes do George MacDonald hoje, se tiver tempo. Mas eu tive alguns imprevistos, eu não sei se vai dar tempo. E é isso.